Olá, estudantes da terceira série do ensino médio, tudo bom? Professor Felipe agora, olha só, vim gravar mais uma videoaula para vocês, tá? Hoje é Sociologia, tá? Eu espero que todo mundo esteja bem. Nós estamos passando por um momento muito difícil na nossa história e eu desejo bem aí para todos, tá bom? Vamos aqui para o primeiro slide na tela, vamos lá, para a gente entender o nosso tema, que é diferença e desigualdade, tá? Um tema bem importante para trabalharmos dentro da sociologia, e na capa vocês já veem aí um grande exemplo da nossa desigualdade social, dessa grande foto famosa aí que foi tirada, que mostra aqui prédios, coberturas, né, de uma elite bem abastada, e ao lado uma grande favela, né, de pessoas bem pobres. Então, isso é um grande retrato, né, para nós brasileiros sobre a nossa desigualdade social, como ela é gritante em alguns aspectos. Tá? Vamos para o próximo slide. Vamos lá para o próximo slide entender um pouco aqui do nosso tema. Humanidade, domínio da diferença. Ó, presta atenção nisso. A diferença é uma característica do ser humano como ser social. Tá? Então é uma característica nós sermos diferentes. Longe de formar uma cultura única, universal, a humanidade é feita de grandes diferenças históricas, culturais, identitárias, econômicas e políticas entre territórios, povos, leis, língua, arte, crenças, hábitos, comportamentos e organização social. Então, ser diferente já está na nossa natureza social, gente. É normal sermos diferentes, tá? Ninguém é igual a ninguém. Ponham isso na cabeça. Nós podemos ser iguais biologicamente, né? Somos todos seres humanos, né? Enfim, descendentes de símios, né? Enfim, mas todos somos, socialmente, todos somos diferentes, tá? Por meio, acompanha comigo aqui no slide amarelo, ó. Por meio da cultura, socialização, estabelece uma relação entre os indivíduos e a sociedade. Então as pessoas vão se comunicando através delas, as diferenças vão se somando, né? É fundamental conhecer o passado, ou seja, a herança histórica de uma sociedade, para entender a diversidade social presente em um povo, tá? Então, nós somos diferentes, tá? E é necessário que estudemos a história também, os processos históricos, para compreendermos qual é a herança dessa diferença, a herança histórica disso, de onde veio essas diferenças, de onde vieram, né? Vamos para o próximo slide. Diferença como produto da história, olha só que interessante. O que todos nós, seres humanos, temos em comum é a capacidade de nos diferenciarmos uns dos outros e de vivermos essa experiência, que é a de ser humano, da forma mais variada possível. A diversidade de hábitos de diferentes povos é imensa. Toda a diferença humana é produzida por diferentes trajetórias das nossas histórias. Então o Japão vai ter sua herança histórica de diferenças, o Senegal vai ter a sua, né? A Rússia vai ter a dela, os Estados Unidos vai ter os deles, o Brasil vai ter o nosso, nós vamos ter as nossas, entendeu? Então nós somos diferentes historicamente e separados, assim, de certa forma, pelas culturas, né? As culturas são a nossa identidade, né? Do nosso povo, né? Então somos diferentes naturalmente, cada país, cada povo, né? Tem as suas heranças históricas, né? Que nós devemos analisar através das ciências humanas, que é muito importante para entendermos as diferenças, digamos assim, locais, né, de cada território, de cada povo, de cada nação. Então é muito bonito isso, né, gente? É muito, muito lindo isso. Imagina se todos fôssemos iguais, que chato que seria. Seria muito chato, né, pelo menos para mim. Nós sermos diferentes, né, para mim isso é muito melhor, né, porque nós podemos inclusive conhecer mais, aprender mais, né, e não ficar só na mesma coisa, né? Vamos para o próximo slide, ó, vamos ver aqui. Vamos relembrar as constituições, nós sempre falando das constituições, porque é muito importante.
É o que rege as normas, as leis do país. Tá? Então, quantas constituições o Brasil teve? 7. A de 1824, que foi no Império. A de 1991, que já foi na República. A de 1934, que já foi na Segunda República. A de 37, que é do Estado Novo, do Vargas. Tá? É outra constituição, de uma ditadura. A de 46, que tem a reabertura democrática, né, que essa Constituição, quem faz é o sucessor do Vargas. A sexta Constituição, que é de 67, que é do regime militar, grande período vergonhoso da história do país, tá? Ditadura militar que passamos, foi feita uma Constituição lá também, cerceando ainda mais os nossos direitos políticos. E a sétima, que é a nossa atual, a Constituição Cidadã de 1988, assinada pelo grande Ulisses Guimarães lá na Câmara Federal, presidente da Constituinte, tá? E produzida por diversas personalidades culturais, artísticas, da educação, da política, tá? Pessoas que pensaram em conjunto para desenvolver a nossa Constituição atual, que nos deu muito mais direitos do que tínhamos antes, que é necessário, tá? E aí aqui vocês têm uma linhazinha do tempo, né, preparada para vocês, tá bom? Sobre as constituições e as principais conquistas delas, tá? Podem tirar um print aqui, fiquem à vontade para estudar. Vamos para o próximo slide, para a gente entender um pouquinho aqui de cidadania e diferença, que é outra coisa muito importante para nós entendermos, tá? Como nós sabemos, nenhum direito cai do céu. Os direitos são resultados de lutas sociais ao longo da história. O conceito de cidadania é fundamental para a construção de uma nação democrática, em que os diferentes não sejam tratados com desigualdade, tá? Então não é porque é diferente que tem que ser tratado com desigualdade, não é isso, tá? Somos diferentes, mas precisamos, né, ter uma certa igualdade, tá? Em relação ao nosso tratamento dentro da sociedade, porque afinal todos nós temos os direitos iguais aqui, tá? Na Constituição Federal de 88, vamos ver aqui o que tem na Constituição Federal, nossa atual, de 88, a cidadã. Título 2, dos direitos e garantias fundamentais. Capítulo 1, dos direitos e deveres individuais e coletivos. Artigo 5º, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade de direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. É fundamental entender que as diferenças e desigualdades são produtos da história. Olha só. Então nós lemos aqui um trecho da Constituição, né? O final não, mas um trecho da Constituição anteriormente, que mostra aqui que todos são iguais perante a lei. Então, nós somos diferentes, nós temos diferenças, o que é maravilhoso, mas dentro da lei todos são iguais, né? Você não pode ter privilégios dentro da lei porque você é diferente, né? Diferença é outra coisa, é para a sociedade, para você jogar o jogo dentro da sociedade, né? Você se relacionar com as pessoas, né? Entender, ter a sua expressão de pensamento, né? De fala, sua liberdade de expressão para falar as coisas, enfim, né? Tem tudo isso. E isso nós somos diferentes, para nós somarmos essa diferença e nos conhecermos. Mas perante a lei, a Constituição, somos todos iguais, tá? E nós vamos desenrolar isso aí durante a videoaula, vamos refletir mais sobre isso. Vamos para o próximo slide, ó. Direito de ser quem você é. Né? Todo mundo tem o direito de ser quem você é, tá? Se você é mulher, se você é negro, se você é mulher negra, se você é LGBTQIA+, né? Você enfim, tudo é para ser respeitado, aceito, tá? Porque nós somos uma sociedade evoluída, né? Nós estamos no século XXI, né? Então, nós precisamos entender que todos temos o direito de ser quem nós quisermos, né? Tá bom? Então, não tenham vergonha disso, não tenham receio disso, porque nós temos o direito, sim, de ser quem a gente quiser ser, tá? Independente de ideologia, orientação sexual, etnia, tá? Tudo.
nacionalidade, você é quem você é, tá? E ninguém pode te oprimir por causa disso, apesar de fazer o que é errado e é crime, inclusive, em alguns aspectos, mas do contrário, você tem o direito de ser quem você é, tá? Seja quem você quer ser. Logicamente que dentro do bom senso, né? Não vai sair aí batendo em todo mundo, né? Não é isso que eu estou dizendo. Mas não se privar das coisas, tá? Por causa dos pensamentos retrógrados da sociedade. Vamos para o próximo slide, ó. Vamos entender aqui e ver umas imagens, belas imagens aqui na nossa videoaula sobre construção histórica e social dentro da parte de cultura, tá? Então, olha só, gente, é maravilhoso o que nós podemos apreciar com as diferenças, né, dentro do mundo, as diferenças culturais. E aqui nós vemos isso exatamente na arquitetura. Né? Olha as residências das pessoas, né? Nós temos aqui o Taj Mahal, da Índia, né? Castelo medieval, um iglu, uma favela aqui no Brasil, né? Uma casa africana, um pagode japonês, que é um templo. Então, há várias diferenças, tá? Há diferenças, as diferenças humanas são inúmeras, as diferenças culturais também, que refletem no jeito de construir as nossas casas, por exemplo, né? Os nossos monumentos. Então isso é muito belo, gente, isso é muito rico poder estudar isso, poder apreciar essas diferenças e aprender com isso. É o que a gente deve fazer, tá? É o ideal, que aí a gente vai saber viver melhor. Vamos para o próximo slide aqui, ó. Vamos continuar falando de cultura e diferenças que nos unem, agora que nos unem como seres humanos. Quem aqui já não comeu pizza, sushi? Petit gâteau é mais um pouco mais refinado, né? Mas também eu acho que eu já comi algumas vezes também, alguém já deve ter comido, né? Pelo menos conhece, né? O arroz e feijão, que é o nosso prato principal aqui. Então, olha como isso nos une, né? Nós comemos uma comida que é derivada do Japão, que é o sushi, uma comida que é derivada da Itália, que é a pizza, né? Que tem suas modificações, inclusive. Sushi aqui no Brasil é diferente do Japão, porque tem aqui a cultura, né? O sincretismo cultural, né? Quando as culturas se misturam, né? Ok, vamos fazer sushi, mas vamos fazer a nossa maneira também, né? O que também não precisa ser considerado como um desrespeito, né? E sim uma soma das culturas, né? Já que o produto é reproduzido aqui no nosso país, né? Ele vai vir com as nossas características, como tudo que foi teve tentativa de reprodução aqui no Brasil e tem até hoje. Sempre vai carregar, por mais que seja advindo de outro país, outra cultura, vai carregar as nossas características, tá bom? Então o sushi, o jeito de fazer a pizza, o nosso arroz e feijão, né? O nosso arroz e feijão, ele também está no mundo, as pessoas estão comendo, eles estão apreciando, né, as comidas típicas brasileiras. Então nós nos unimos através da comida, porque todo mundo come, né? Todo ser humano tem que comer, não tem jeito. Então nós nos unimos através dessas comidas também, dessas culturas, da cultura culinária. Para quem não sabe, o petit gâteau foi introduzido aqui no século XX, né, por aquele apresentador famoso, né, do Pesadelo na Cozinha, o Eric Jacquin, né, ele que trouxe o doce petit gâteau para cá, né, a cultura. Então olha só, né, uniu as culturas, né, a francesa com a brasileira, né, através do doce que todo mundo come hoje em dia e gosta, né? Outras pessoas não gostam, enfim, é o direito de cada um, mas eu gosto, eu comi já e eu acho gostoso, tá? Então é isso, gente, olha só que beleza. Se unir pela barriga. Vamos para o próximo slide, entender mais um pouco aí sobre essas diferenças, essas questões culturais, sociais. E agora a gente vai falar um pouco de tensão, diferença e desigualdades, ó. Comumente, acompanha comigo no quadro amarelo.
Comumente, existe uma tendência social de tomar a diferença como uma inadequação dos valores estabelecidos por um grupo social ou cultural, o que gera uma série de comportamentos que são prejudiciais para o desenvolvimento e o relacionamento entre os indivíduos. O preconceito, a discriminação, a intolerância e as diferentes formas de desigualdade. Então, lembra que eu falei para vocês que vocês devem ser quem vocês são? E às vezes as pessoas conseguem ainda te oprimir, né? Tentar impedir que você realize esse processo, que seja quem você é. Tá aí, são as tensões. Né? Gera o quê? Discriminação, intolerância e várias formas de desigualdade também. Vai gerando desigualdade isso. Porque as pessoas não podem ser colocadas em caixinhas, em moldes, né? Cada um é diferente. Então aí o pessoal não aceita isso, né? A sociedade não aceita isso e oprime quem é diferente, né? E gera desigualdade também. Vamos continuar aqui no slide, ó. Não se deve contrapor igualdade à diferença. De fato, a igualdade não está oposta à diferença, e sim à desigualdade. A diferença não se opõe à igualdade, e sim à padronização, à produção em série, à uniformidade, ao sempre o mesmo e à mesmice. Tá? Então você não consegue contrapor a igualdade e diferença. Tá? Nós somos diferentes, tá? Nós somos todos diferentes, né, em relação a vários aspectos sociais. Nós temos que ser iguais perante a lei, né? A igualdade deve vir perante a lei, né? Perante aos termos normativos do país, né? As normas, tudo. Porém, né, nós não podemos usar esse discurso para promover aí a padronização da sociedade, né? Não podemos falar que todo mundo é igual, então todo mundo tem que se vestir igual. Por exemplo, todo mundo é igual perante a lei, então todo mundo tem que se vestir igual também, tem que ter a mesma sexualidade, orientação sexual, a mesma ideologia, a mesma religião. Não. Igualdade tem que ser usada na onde ela tem que ser usada. Depois a gente tem que entender isso de uma forma mais evoluída, mais aberta. Né? Você tem que usar a igualdade ali na legislatura, por exemplo, mas não para padronizar a sociedade, né? E oprimir quem é diferente. Né? Porque lembre-se, a diferença deve ser valorizada. Né? Então, gente, é isso aí. É cada um no seu quadrado. Tem que saber entender as coisas. Tá? Não pode também levar tudo a ferro e a fogo. Vamos lá. Acompanhe aqui comigo. Ó. Conhecer as tensões e resistências da nossa história nos ajuda a fortalecer o orgulho das nossas raízes étnicas. É necessário conhecer a nossa história e contá-la para as próximas gerações. Todos nós precisamos lutar contra as desigualdades e os preconceitos em nosso país. Então, olha só. Como que a gente vai conseguir realizar um processo aí de afirmação do ser, de quem a gente é mesmo, né? De superar essas desigualdades? Como que a gente vai conseguir isso? Estudando a nossa história, né? Vendo quais foram as lutas desenvolvidas pelas militâncias sociais, né? Que militam por uma realidade melhor, mais direitos para as pessoas. Né? Então nós vamos estudar isso e vamos conhecer aí mais sobre a nossa etnia, as nossas forças, as nossas lutas, né? Tudo que é relacionado à nossa identidade. E é daí que a gente vai tirar a base para poder lutar por um mundo melhor, tá? Através da nossa história. Vamos para o próximo slide. Diferenças e desigualdade. Vamos entender isso aqui direitinho, hein, gente? Toda desigualdade é uma diferença, mas nem toda diferença gera uma desigualdade. Ó, o que eu falei para vocês, tem que saber, cada um no seu quadrado aqui, ó, tem que saber tudo certinho. Ó, vamos entender isso aqui. É fundamental repetir que a desigualdade social é um problema multidimensional e multirrelacional, envolvendo uma relação de desvantagem de um grupo em relação a outro. Mulheres e homens, por exemplo, brancos e negros, pobres e ricos, né? LGBTQIA+, e heterossexuais. Então, gente, tem tudo isso. Né? Desigualdade, né, social é um problema sério, né, que envolve muita coisa e
e exacerba, mostra a diferença, desvantagem, a melhor palavra, desvantagem de grupos perante outros. Grupos que estão inseridos em um sistema de opressão e outros de oprimidos. Tá? Assim, a mensuração de desigualdade se relaciona a questões econômicas, de gênero, de etnia, de crença, de origem ou classe social. A mais conhecida é a da concentração de renda, apurada pelo coeficiente de Gini, tá? Que vai estudar essa questão aqui da desigualdade salarial. Olha isso que interessante. Ela aponta a diferença entre os rendimentos dos mais pobres e dos mais ricos e expõe uma das faces mais estruturantes do fenômeno, a desigualdade de renda. Então, gente, a desigualdade ela envolve muitas coisas, mas uma das principais ainda é a renda. Porque sem renda a gente não come, não mora, não se veste, não toma remédio, né? Não faz muitas coisas que nós necessitamos, primordialmente, essencialmente. Então a renda ainda assim é um dos piores tipos de desigualdade, que mais assola as pessoas, que chega até a morte, né? Levar à morte, né? Por fome, né? E por vários outros aspectos, né? Basta a gente sair nas ruas das nossas cidades e ver o tanto de moradores, pessoas em situação de rua que estão aí presentes, né? Sem uma casa, sem um lar, sem uma assistência digna, sem comida, né? Sem tudo, falta tudo para a pessoa. Então isso é uma das mais explícitas desigualdades gritantes de renda que a gente pode ver na nossa sociedade. Aqui em Ribeirão Preto, por exemplo, basta você ir ali na frente da rodoviária, né, na praça Francisco Schmidt ali ao lado, que você vai ver bem essa realidade, essa desigualdade gritante, né, aos nossos olhos, no nosso cotidiano. Isso é o mais extremo, né? A gente tem também as pessoas que têm salários, são assalariadas, ganham muito pouco e não conseguem sobreviver com isso, né? Então a desigualdade de renda, pessoal, é algo que nos assola muito, pesadamente, até os dias atuais. Sempre esteve presente e ainda continua, infelizmente, hoje. E a nossa luta é para mudar isso, né? Para isso que a gente estuda, para mudar isso, né? Mudar essa realidade. Vamos para o próximo slide, ó. Vamos entender mais sobre desigualdade aqui, ó. Segundo a ONU, o Brasil está entre os 10 países mais desiguais do mundo. Olha isso, nós estamos no top 10 dos mais desiguais. Isso é preocupante. Preocupante pra caramba, gente. A desigualdade social é um processo existente dentro das relações da sociedade, presente em todos os países do mundo. Tem que entender isso também, não é só aqui que tem desigualdade, em todo lugar tem, tá? Uns países têm mais, outros têm menos, outros administram de forma melhor, outros não, outros combatem mais, outros menos. Então, há suas diferenças, mas existe em todo lugar a desigualdade, tá? Social, perdão. Acompanhe comigo no slide. Terceiro tópico. É resultado das construções sociais, pois caracteriza um lugar aos desiguais, seja por questões econômicas, de gênero, de etnia, de crença, de origem ou de classe social. Nós temos até desigualdade de crença, né, gente, religiosa, né? As pessoas que fazem parte das religiões de matriz africana, por exemplo, sofrem inúmeros preconceitos e intolerância na nossa sociedade ainda. Os ubandistas, candomblecistas, né? Enfim, a desigualdade ela está presente e assola até as questões religiosas aí que são tão presentes na nossa vida desde sempre, né? Então há desigualdade em todo lugar, gente. Todo segmento e todo país, tá? O mundo inteiro é permeado pela desigualdade social e é isso, tá? Não tem muito como fugir disso. O que a gente pode fazer é diminuí-la, tá? Segue aqui no quarto tópico. As desigualdades sociais não são naturais, são construções sociais. Acontecimentos históricos como a colonização e a escravidão produzem contextos estruturais em que os indivíduos têm oportunidades de vida que são desiguais. A gente quer desigualdade maior que teve aqui, que a escravidão. O ser humano era tratado como uma máquina, um objeto, uma ferramenta ali que trabalhava para o outro, sem ter nada, sem ter direito a nada, enquanto o outro enriquecia em cima das costas do pobre coitado que trabalhava ali.
Então, gente, é gritante essa questão, tá? Desde os nossos processos históricos mais conhecidos. Inclusive, a escravidão acabou, né, em 1888, legalmente, 1888, com a abolição da escravidão, onde a princesa Isabel assina ali a Lei Áurea, né? Mas não se foi criado nenhum programa político público para inserir esses escravizados, esses ex-escravizados negros na sociedade. E isso gerou inúmeros problemas. Os ex-escravizados foram para os cortiços, para as favelas, né? E inundaram as periferias das cidades, que eram afastadas dos centros burgueses, de elite, né? E aí deu início a mais um problema, né, que a República herdou, né, da monarquia, né, da pobreza, né, a miséria extrema, mas dessa vez com uma nova classe social aí entrando na sociedade, os ex-escravizados, que iam morar nos cortiços, nas favelas, passar fome, sofrer com desemprego, com a miséria, porque o governo não se preocupou em inserir essas pessoas na sociedade, e isso prejudica a gente até hoje. Porque o racismo, pessoal, que nós vemos até hoje sendo praticado, infelizmente, uma vergonha isso, né? No século XXI ainda existe racismo, é fruto das nossas desigualdades geradas lá desde a época da escravidão. O Brasil deixou de ser escravocrata há um pouco mais de 130 anos. Para a história isso é muito pouco. Inclusive foi o último país, com exceção da Mauritânia, a abolir a escravidão no mundo, tá? Então, isso nos quer dizer muito, tá? Pensem nisso. Foi o último país a abolir a escravidão do mundo. Vamos para o próximo slide, tá? Desigualdade. Vamos falar de desigualdade aqui, ó. Ainda desigualdade. Aqui nós podemos ver um cartograma, né, um mapinha, que mostra o índice de Gini, de distribuição de renda mensal domiciliar per capita, por cabeça, por pessoa, segundo as unidades da Federação de 2018. Lembra lá que a gente falou do índice de Gini, que explica a desigualdade salarial? Pois é, nós vamos entender isso aqui no mapa, ó. E aí nós temos nota exclusiva às pessoas cuja condição no arranjo domiciliar era de pensionista, empregado doméstico ou parente do empregado doméstico. Então nós podemos ver aqui o índice de Gini, né, mostrando as regiões mais desiguais aqui, né, indo do mais claro para o mais escuro, e aqui nós podemos ver as questões aqui no mapa, tá? O mapa ele fica aqui também para você pode tirar print, né, estudar depois, não tem problema, tá? É muito importante que a gente veja isso, né? O índice aqui da distribuição do rendimento mensal, né? É gritante que nós vemos aqui a diferença entre o norte, o nordeste, né? E o centro-oeste, o sul, o sudeste, né? Nós podemos verificar aqui através do mapa. Vamos para o próximo slide, gente. Desigualdade de acesso, olha, a gente falou de desigualdade, estamos falando de desigualdade de renda, né? Desigualdade social, e nós vamos falar um pouco de desigualdade de acesso, né, que está muito presente na nossa vida hoje em dia, né, com as aulas online, as aulas virtuais, né? Então, olha isso aqui, ó. É a fonte do IBGE, é uma pesquisa nacional por amostra de domicílios contínua em 2018, tá? É um gráfico com a proporção de pessoas residentes em domicílios particulares permanentes com restrições ao acesso, por tipo de quantidade, segundo as grandes regiões, tá? Então, nós temos aqui não só o acesso à internet, né, como a nossa questão principal hoje em dia na educação, né? A discussão né, entre quem tem acesso e quem não tem acesso, tá? Mas nós temos diferentes tipos de acesso. A internet é a questão principal aqui da nossa temática, né? Porque nós trabalhamos na educação, né? Vocês estudam e eu trabalho na educação, mas também a gente tem desigualdade de acesso, né? À educação, à proteção social, a condições de moradia, a serviços de saneamento básico, né? A internet também, e tem tudo aqui no gráfico, né? Como que é o norte do Brasil, o nordeste, o sul, o sudeste, o sul, o centro-oeste,
né? E veja aqui, né, como que, por exemplo, o Norte e o Nordeste são altíssimos na questão de falta de acesso a serviço de saneamento básico. Então, olha só, gente, as pessoas não têm nem saneamento básico. É um banheiro, um local que não seja insalubre para viver, né? Então, veja, enquanto a gente está falando aqui de internet na educação, tem pessoas que não têm, às vezes, acesso a um banheiro, que é primordial na nossa vida, né? Não tem como não ter, né? E as pessoas ainda conseguem fazer esse feito de deixar as pessoas sem saneamento básico, a população sem saneamento básico. Isso é responsabilidade dos nossos governantes, né? E de certa forma nossa também, através da fiscalização, da manifestação política. Mas é absurdo, pessoal, que ainda há pessoas no Brasil, né, nessa época de 2019, essa fonte, 2018, 2019, né, que não tenham acesso a um banheiro, né, a água encanada. Isso não é admissível, é inadmissível, né, em relação à época que nós vivemos. Vamos para o próximo slide, a desigualdade salarial. Esse gráfico mostra o rendimento hora médio real do trabalho principal das pessoas ocupadas, por cor ou raça, segundo o nível de instrução. Olha só. Então aqui nós vamos ver aqui os brancos versus os pretos ou os pardos, né? E nós vemos aqui que a questão, por exemplo, do ensino superior, gente, é gritante. Os brancos, eles estudam muito mais, quase 10% a mais, né, de porcentagem, né, do que os pretos e pardos, tá? Então são duas classificações aqui, apenas rivalizando contra os brancos. Então olha só, gente, os brancos têm muito mais oportunidade, isso é fato. Tiveram, durante a história, escravizaram os povos, né? E tem até hoje essa oportunidade, né? Então é uma coisa que nós temos que pensar também, né? A construção histórica do domínio branco no mundo, né? Perante as outras etnias. É uma coisa que está presente ainda e tem dados para a gente analisar, tá? Então olha de onde nasce essa desigualdade, perceba aí. Vamos para o próximo slide. Pobreza versus desigualdade. Nós vamos ter que entender também o que é pobreza, né? Assim, a situação de pobreza gera situações de vulnerabilidade sociais, como diminuição da expectativa de vida. Olha o que a pobreza causa. Você morre mais cedo, porque você é pobre, você não tem acesso a coisas que mantêm o seu corpo funcionando melhor, boas comidas, bons remédios, água encanada potável. Então você morre, seu corpo vai ficando doente, vai ficando fraco, vai ficando acabado e você morre, né, por causa da pobreza extrema. Diminuição da expectativa de vida, a ausência de alimentação adequada que leva a desnutrição ou morte. Olha só o que eu falei, alimentação inadequada. O não acesso à água potável, também falei aqui, ó, energia elétrica, as condições de habitação dignas e um meio de ambiente saudável. Então, além disso, você não tem nenhum meio ambiente saudável. Além de não ter condições dignas, o meio ambiente está sendo destruído também, né? Então, você não vai morar num lugar onde o meio ambiente é preservado. Se você é muito pobre, provavelmente você vai morar num lugar onde o meio ambiente também é atacado, né, com essa desigualdade. O não acesso à cultura e ao lazer, que é muito importante. As pessoas acham que é importante a gente só comer, só beber água. Não, a gente tem que ter cultura e lazer também, tá? É necessário, senão o homem não vive, pelo menos bem não. Ele vive de forma que não é saudável. A ausência de oportunidades de emprego, o que por sua vez está na base da reprodução do círculo vicioso da pobreza. É verdade, se você não tem emprego, você é cada vez mais pobre, né? Se você não consegue empregos dignos, você não consegue sobreviver direito na sociedade também, tá? Continuando aqui, o último tópico. Sem trabalho, nem rendimento, não existindo condições objetivas nem subjetivas para o acesso à educação e à saúde, mães sub- ou malnutridas e pouco escolarizadas ou analfabetas colocam no mundo mais crianças com desvantagens desde o nascimento, né?
Então a falta de informação também, a falta de conhecimento faz com que as pessoas ainda continuem, né, tendo os filhos, né, construindo uma família, que afinal também, gente, nós não podemos culpar as pessoas totalmente por isso, não. As pessoas só querem viver, só querem ter seus filhos, ter sua família, ter tudo que a gente tem direito, ter dignidade, tá? Então, também a gente não pode só responsabilizar a população, não, tá? Responsabilidade também é do governo federal, estadual, municipal, enfim, as formas de governo que estão aí para cuidar também da nossa população, nos representar, tá? Que são os grandes responsáveis que propagam esse tipo de ideologia destrutiva para a gente, né? Que promove pobreza, miséria, desigualdade social, as elites em si, não só os governos, mas as elites também, né? Que estão presentes nos governos, as elites civis também. Então, gente, a gente só quer viver, né? As pessoas só querem viver, só querem sobreviver, viver ali, mas estão sobrevivendo, né? Querem ter sua família, querem ter sua casa, seu carrinho, seu divertimento, e isso não é possível, né? Por conta da desigualdade social, que assola muitas pessoas. E a pobreza, gente, é uma coisa que é muito difícil para a gente lidar, né? Porque não tem saída, né? A gente não tem dinheiro, não tem emprego, e aí como que a gente existe no capitalismo a partir disso, no sistema capitalista, né? Fica muito difícil. Muitas vezes você até chega a ficar na situação de rua ou morrer por causa disso. A pobreza ela é muito incisiva nessas questões. Vamos para o próximo slide. Para finalizar, a aula ficou um pouquinho grande, gente, mas é necessário a gente entender todos esses conhecimentos aqui, tá? Vamos finalizar com uma frase do Boaventura de Souza Santos, que é um famoso sociólogo português contemporâneo, tá? Temos o direito de ser iguais quando a nossa diferença nos inferioriza. E temos o direito de ser diferentes quando a nossa igualdade nos descaracteriza. Daí a necessidade de uma igualdade que reconheça as diferenças e de uma diferença que não produza, alimente ou reproduza as desigualdades. Gente, é isso, tá? Eu acho que não temos mais nada a falar depois dessa célebre frase aqui do Boaventura, tá? Vamos para a atividade agora. Atividades, vamos lá. É necessário nós exercitarmos o cérebro também, até mesmo para combater a desigualdade social, tá? Nós precisamos utilizar o cérebro, tá bom? Então vamos exercitá-lo. Com base no trecho do pensamento de Boaventura Santos, visto no slide anterior, produza um texto de no máximo 15 linhas seguindo o seguinte tema. Vocês têm uma diretriz que eu quero que saia o texto a partir daí, tá? Abre aspas. O que é desigualdade social para você? Existem exemplos brasileiros do nosso cotidiano que explicitem esse fenômeno na atualidade? Atualidade, atual, hein? Quais? Exemplifiquem, pessoal. Me digam, me contem aí o que é desigualdade social para você, depois de toda essa aula aqui que a gente teve. O que é desigualdade social para você? E me traga exemplos do nosso cotidiano. Pode ser da sua cidade, alguém que, uma pessoa de situação de rua que mora perto da sua casa, você conhece. Tá? Uma pessoa que é assalariada e ganha muito pouco, que você conhece. Você próprio, você pode ser essa pessoa. Então é isso, tá? Tragam exemplos para mim. Os exemplos enriquecem o material. Organize essa ideia e construa a produção de texto criativa. Bons estudos, gente. É isso, tá? Obrigado pela videoaula. Obrigado, espero ter ajudado, tá? Eu desejo tudo de bom para vocês. Fiquem em casa. Se forem sair, sigam os protocolos sanitários, tá? Saia só com necessidade. Sigam os protocolos sanitários, usar máscara, álcool em gel, distanciamento, tá? Por favor, sobrevivam, tá? E é isso. Me entreguem essa atividade depois de 15 dias no Google Classroom e não guardem dúvida, por favor. Não guardem dúvida. Me chamem aqui no YouTube, WhatsApp, Facebook, Instagram, e-mail, Google Classroom. Me liga, tá? O telefone lá do estado, tem tudo. Não fica com dúvida, porque ficou com vergonha de me chamar ou não quis, tá? Me chame, por favor.
tá bom? Dúvida a gente não cultiva, a gente sana, tá? Obrigado, pessoal. Um abraço, excelente semana para vocês e bons estudos.